Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre apologética. Apologética é a defesa da fé. Os irmãos dos primeiros séculos, lá do século II, século III, por aí, começaram a fazer a defesa da fé e foram os primeiros a conceituar temas bíblicos. É interessante quando nós estudamos sobre Santo Agostinho, até tem um livro muito interessante, cujo título é Santo Agostinho de A a Z. Santo Agostinho foi uma espécie de enciclopedista. Você vê no livro a ideia de Santo Agostinho lá naquela época, lá no período da Idade Média, por aí, quando houve necessidade de criar os primeiros conceitos. Hoje é fácil, qualquer um hoje pode ser teólogo. Vai numa livraria evangélica, compra um dicionário e começa a estudar o dicionário, e ali ele vê um conceito em hebraico, um conceito em grego, um conceito em aramaico. Ele compra um livro sobre cultura e ele estuda a cultura, ele aprende, é muito fácil. Difícil foram para aqueles irmãos que foram os primeiros, os pais da igreja, o período da patrística, o período da apologética, quando muitos irmãos, segundo o livro As Catacumbas de Roma, congregavam embaixo da terra para que pudesse sobreviver. Inclusive um irmão ontem me perguntou sobre como começou o Império Romano. O Império Romano não, a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou fazer um vídeo específico para ele, irmão João Neto, Deus abençoe a paz do Senhor. Mas eu só vou dizer que a Igreja Romana adquiriu esse título lá por volta do IV século, quando Constantino ascendeu ao trono de Roma. Até o IV século não tinha isso, só existia a igreja, e a igreja diziam que era saída de dentro do judaísmo, era como se fosse um braço do judaísmo, que nós hoje sabemos que não era. Aí a partir do IV século a igreja, vendo que os cristãos cresciam bastante, estavam cada vez em número maior, o Constantino uniu o útil ao agradável. Se disse cristão no governo de Roma e assim declarou o cristianismo a religião oficial do Império. Por isso que os católicos dizem que são a primeira igreja. A bem da verdade, igreja, juridicamente falando, são eles, porque a Igreja de Jesus Cristo ela não tem o objetivo de ter um CNPJ. Infelizmente, muitos hoje querem batalhar em prol do CNPJ, mas o CNPJ é um mero formalismo. A Igreja de Jesus Cristo, aquela que vai para a eternidade, não está presa a um CNPJ. Aí, a partir daí, irmão João Neto, veio agora o período em que a Igreja Católica exigiu que o conhecimento fosse enviado ao povo, destinado ao povo de uma certa forma. Proibiu o povo a leitura, proibiu o povo o acesso a alguns conteúdos, especialmente a filosofia. Aí passou-se todo o período de escuridão. Veja, Constantino está lá nos anos 400 aproximadamente. No ano 500 já disse que o mundo entrou na Idade Média. Então do 500 até 1500, quando Martinho Lutero veio e trouxe uma nova ideia, trouxe um iluminismo da razão, a Reforma Protestante. Aí agora os demais criaram coragem e nós tivemos a Reforma Protestante e hoje somos o que somos. Então, em resumo, é isso aí. Lá por volta do ano 400, 380, 390, 91, 400 por aí, foi que começou a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? É interessante a gente estudar o judaísmo, que começou no cativeiro babilônico, o cristianismo, que começou com Jesus Cristo, mas foi difundido pela Igreja Católica lá no ano 400, o islamismo, que começou no ano 600 e assim por diante, tá, João Neto? Então os irmãos ali dos primeiros séculos foram os defensores da fé, aí foram os primeiros apologetas, aqueles que passaram a defender a fé. O título da nossa lição é Os Ataques contra a Igreja de Cristo, título do trimestre. E o subtítulo fala das sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós estamos já diante da lição de número 3, programada para 17 de julho de 2022. O título da lição 3 trata da sutileza da imoralidade sexual. Na lição 2, que a lição 1 foi introdutória, na lição 2 nós estudamos sobre a sutileza da banalização da graça. Você deve assistir os vídeos anteriores. Aliás, este é o quarto vídeo de uma sequência de 6. Nós temos mais 3 vídeos para trás, temos este e teremos mais 2 para frente, assim querendo Deus. Gravaremos amanhã e depois de amanhã.
Então, nesta semana estamos falando sobre a sutileza da imoralidade sexual. Já falamos sobre o padrão divino, que é macho e fêmea. Já falamos sobre a sacralidade do corpo, que o corpo é santo. Já falamos sobre o cristão como membro do corpo de Cristo e não membro de uma meretriz. Nós falamos sobre isto ontem. Inclusive, dei um pequeno spoiler ali sobre a questão da imoralidade sexual dentro do filme Thor, o Thor 4, que é o que está nos cinemas em cartaz. E hoje, quinta-feira, leremos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 31 e 32, texto que nós já comentamos no trimestre passado, quando falamos do Sermão do Monte. Você deve buscar os vídeos anteriores. E leremos também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. O título é A Condenação do Adultério. Vamos ler os textos então de Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Estaremos lendo na tradução Revista Almeida e Corrigida e fazendo uso da Bíblia Apologética com Apócrifos, edição ampliada do ICP. Mateus capítulo 5, versículo 31, diz assim: Também foi dito, quer dizer, dentre muitas coisas que foi dito. Quando Jesus diz foi dito, é diferente do está escrito. Jesus disse, como é que foi dito a vocês? E como é que está escrito? E como é que foi dito? E como é que está escrito? Por quê? O que está escrito é o que está escrito na Torá, é o que Deus falou, é o que está escrito na lei. É o texto que veio direto dos céus. Agora, o que foi dito é a tradução dos escribas e anciãos, é a interpretação dada por aqueles que liam a Bíblia. E Jesus, então, quando ele diz foi dito, está escrito, ele está confrontando a verdade com o que estão dizendo. Então, como é que estão dizendo por aí? Qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. É isso que estão dizendo por aí? Que qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite, carta de divórcio, mande ela embora. É isso que estão dizendo? Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo. Quer dizer, é uma outra interpretação, só que de Jesus. A interpretação de Jesus no final do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, versículo parece que 28 e 29, deixa eu conferir aqui. Mateus capítulo número 7, versículo de número 29. Portanto, 28. E aconteceu que, concluindo ele este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Por que a multidão se admirou? Porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus falou o Sermão do Monte com muita autoridade, explicando conforme a coisa é, não com subterfúgios. Aí Jesus, então, com autoridade diz, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher. Por quê? Porque naqueles dias foi criado entre os escribas e fariseus hipócritas a ideia de que aquele que chegasse em casa, casou com a mulher, chegasse em casa e achasse nela coisa feia, essa coisa feia é muito genérico. Achasse coisa feia, poderia dar-lhe carta de divórcio. O que é coisa feia? Uma verruga? O que é coisa feia? Um corpo feio? O que é coisa feia? A forma de falar? O que é coisa feia? Até porque muitos não se conheciam na época, casavam porque as famílias arranjavam os casamentos. Ela não sabe cozinhar? O que é coisa feia? A coisa feia é muito genérica, é igual no direito brasileiro tinha a expressão mulher honesta. O que é mulher honesta? É a mulher que paga as contas? O que é a mulher honesta? Mulher que fala a verdade? É a mulher que não entra pelo caminho da lascívia e aí por diante? Não. O que é mulher honesta? Então, por falta de não ter um conceito correto, isso foi tirado do texto legal brasileiro. Então, do mesmo jeito, o que é achar coisa feia numa mulher? Eram os escribas e os fariseus que criavam esse conceito. Aí Jesus diz, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. Causa da prostituição, se prostituir, venda do corpo. Aí continua. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério também. Jesus está dando uma interpretação justamente do texto da lei. Porque Moisés lá atrás, por causa da pressão do coração do povo, Moisés consentiu e criou regras com relação ao divórcio. E veja que Jesus Cristo, apesar de não orientar, Jesus Cristo reconheceu, ali estava presente as regras e nós não vamos entrar no mérito. No entanto, nós vamos aqui agora para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9, que está falando justamente da contenda entre irmãos.
né, de Coríntios de 1 a 5, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de 1 a 5, está falando da contenda entre irmãos, e no texto diz bem assim: alguém de vocês ousa levar o irmão a juízo? Aí nesse contexto nós vamos para o versículo 9 que diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Em outras palavras, o texto está, apesar da leitura diária da epígrafe dizer a condenação do adultério, o texto que nós lemos está levando para um conceito de alguém agir com injustiça. Que injustiça é essa daqui? A injustiça de quem repudia a mulher por qualquer coisa, ou a injustiça de quem quebra os sagrados votos do matrimônio também. De qualquer sorte, deve ficar registrado que a palavra de Deus condena que tais práticas aconteçam. Seja a prática do repudiá-la por qualquer motivo, que fique registrado por qualquer motivo. Tem pessoas que por questões de ética não dizem qual for o motivo. Isso aí é uma questão a ser considerada, porque a lei brasileira diz que estes assuntos correm em segredo de justiça e às vezes a pessoa comentar sobre certos assuntos simplesmente gerará um problema ético, um problema de difamação, um problema complicado. Tem hora que o silêncio é a melhor resposta, mas existe também aquele caso daqueles que assumiram os compromissos perante a autoridade e dentre esses compromissos está o do respeito, está o compromisso da manutenção e não faz nenhuma coisa e nem outra. E é interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: a estes eu os julgarei. Observe o texto bíblico que em outro local vai falar sobre isso. Sendo assim, de qualquer forma, voltando para o campo do adultério, a Bíblia está deixando bem clara que Deus condena o adultério. Tratando de uma semana que vem falando sobre a sutileza da imoralidade sexual, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, todo o contexto em volta, sutilmente, tem levado as pessoas, no caso de adultério, tem que ser um casal, alguém casado, a entrar por este caminho. Observe, você abre as redes sociais, você abre a internet que antigamente era bloqueada para menores de idade, internet que era bloqueada para alguns conteúdos. Hoje, você tem internet livre para tudo. O problema não está na internet estar livre. O problema está no controle que você dá à internet. Deus disse a Adão: dominai sobre tudo, sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre toda a terra, domine. Em outras palavras, o comando está em nossas mãos. Se nós não queremos, nós não o fazemos. Se nós fazemos, é porque nós queremos. O salmista disse em outro local: fiz um concerto com os meus olhos. Como colocaria sobre uma virgem? Logo, o que vem do interior, o que vem o que sobra disso aí é que no interior está o controle para aquilo que vai acontecer no exterior. Eu costumo dizer que o nosso corpo é como se fosse uma sala de comando. A nossa mente é a sala de comando de uma grande indústria. Tudo está ao seu controle, tudo está ao seu alcance. Você aperta um botão, uma máquina liga. Você aperta o botão, outra máquina desliga. Do mesmo jeito, a nossa cabeça guia o nosso corpo. Porém, se o nosso coração estiver cheio daquela vontade, não adianta argumentos. Fomos nós quem praticamos tal coisa. E o próprio Deus diz assim: de que se queixa o homem? Queixe-se de si próprio. Queixe-se dos próprios pecados. Agora, se você não quer ou se você não tem força, vá entrar pelo caminho do jejum, o caminho da oração, vá pedir graça a Deus e o Senhor então vai te dar vitória, porque só assim conseguimos vencer as sutis ciladas que o inimigo cria contra as nossas vidas. Se você não aguenta ir num local, não vá. Se você não aguenta ver uma coisa, não olhe. Se você não aguenta ouvir, não ouça. Então é melhor, como disse Jesus, que você entre no céu faltando um olho. Isso é forma simbólica, não vou querer que ninguém arranque o olho aí, porque se você arrancar o olho, o outro olho vai bem, e o efeito vai ser o mesmo. Então entenda que aquilo ali é figurado. Mas é melhor que você perca de repente uma festa do que você ir para um local onde você sabe que vai ter um problema. É melhor que você perca o emprego, se você sabe que naquele local você poderá comprometer a tua salvação. Legal? Deus te abençoe. Amanhã voltaremos, querendo Deus, quando falaremos sobre a relação sexual na esfera do casamento. Nós vamos falar do sexo dentro do casamento, marido e mulher,
que é o que tem aberto brechas para outras coisas por aí também, tá bom? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente e domingo venha para a Escola Dominical, porque o segundo ponto da lição, estou chamando a atenção do segundo ponto. O segundo ponto da lição, meu querido professor, trabalhe sobre ele, porque o segundo ponto da lição será o ponto máximo, o ponto chave para nós discutirmos o assunto relacionado à sutileza da imoralidade sexual. Fica com Deus e até amanhã. Não esqueça de mandar para alguém isso aí, se inscrever no nosso canal e compartilhar. Até mais.